Bom dia, primeiro ano A da tia Kelly. Bom dia ao meu primeiro ano B da tia Paula Marcina. Bom dia, família. Espero que estejam todos bem, que tenham passado um final de semana tranquilo e que estejam aí do outro lado da telinha assistindo a nossa aulinha. Vamos começar? Hoje vamos aprender um gênero textual novo, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre contos e contos de fadas. Exatamente. E eu aposto que vocês já leram ou ouviram alguém contar algum conto de fadas. Não é mesmo, minha gente? Nós adultos e até mesmo vocês, crianças, temos um conto de fadas, na nossa mente, que está na pontinha da nossa língua. E nós somos capazes de falar, de reproduzir esse conto de fadas sem precisar estarmos com o livro em mãos. Não é verdade? Contos, vamos ver um pouquinho o que é conto, tá? O conto, vamos entender um pouquinho o gênero. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Então, o que é conto? Conto é um texto que as pessoas narram. E narram histórias que geralmente foram inventadas por outras pessoas. Tá bom? E contos de fadas são histórias que vêm dos tempos antigos, ou seja, é passada de geração em geração. Exatamente. Então, minha gente, vamos entender um pouquinho. Por que gênero textual? Porque é um texto, é uma história, certo? E por que? O que é texto narrativo? É uma história narrada, contada, tá certo? É uma história que alguém vai contar, vai narrar os fatos, os acontecimentos, o que aconteceu, tá certo? Conta aquela história. E existem diversos tipos de conto, isso. Existem diversos tipos de conto. E o conto que a gente vai ver hoje é justamente conto de fadas. Como eu falei, são histórias que vêm dos tempos antigos e que é passada de geração em geração. Isso quer dizer o quê? De pais para filhos. Possivelmente, os seus avós já contaram contos aos seus pais, tá? E seus pais contaram para vocês. E contam. Exatamente. Aquelas historinhas que a gente gosta de ouvir antes de dormir, que a gente pede para a mamãe, para o papai contar, não tem? Aquelas histórias lindas. Pois é, nós chamamos de conto de fadas. Os contos de fadas, como eu falei para vocês, são narrativas. E o que é narrativa? São histórias, não é? São histórias, pessoas que narram, que contam histórias. Essas histórias são curtas, são pequenininhas, tá? São histórias pequenas. E nessas histórias aparecem seres encantados, não é? Como fadas e elementos pertencentes ao mundo, da imaginação, certo? E os contos de fadas têm uma característica muito marcante, que é o início do conto. Geralmente começa com era uma vez, certo dia, em algum tempo distante. E também o final, que boa parte dos contos de fadas termina com a frase foram felizes para sempre. E quem aí não gosta de um conto de fadas que tenha um final feliz? Tia, adora. Tia gosta de ver os contos de fadas, as histórias com finais felizes, não é mesmo? E assim como todos os gêneros, o conto de fadas também tem suas características. Todos os gêneros têm suas características. E aqui,
O conto de fadas, ele tem um narrador. E o que é o narrador? É aquela pessoa que conta, tá certo? É quem conta a história. É o narrador. Tem os personagens. Aliás, mas não só tem um tipo de narrador não, tá? Tem o narrador observador, que é aquele que apenas observa os fatos e conta, tá? Tem o narrador personagem, tá certo? Que quem conta a história também pode participar dela. Então, se a pessoa que está contando também faz parte da história, também participou da história, é o narrador personagem, tá certo? E tem também, minha gente, o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história, conhece os personagens, os fatos e faz a narração e conta, tá certo? Nós temos elementos mágicos e fantasiosos. Temos sim. Nós temos elementos mágicos como o quê? Como as fadas. Vocês conhecem a história Cinderela? No conto de fadas Cinderela, o que é que acontece? Não é? Na história, a fada madrinha transforma uma abóbora em uma carruagem, não é? Então é aí que aparecem os elementos mágicos. Também tem feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam, não é? Que são a parte fantasiosas, né? Objetos que voam e muitos outros. E outra coisa, minha gente, preste atenção. Olha, o nome do gênero é conto de fadas, mas isso não quer dizer que todos os contos existem fadas. Não, tá? Não são todos os contos que existem fadas. Como eu falei para vocês, podem existir também outras coisas, como feiticeiros, animais com características humanas, objetos que voam e tantas outras coisas, ok? Uma das características também do conto de fadas é o tempo. E, gente, o tempo é importante? É sim, muito importante. Para a gente saber quando aconteceu os fatos, não é mesmo? E geralmente a história inicia como eu falei para vocês, né? Era uma vez, em um lugar distante, há muito tempo atrás. E essas frases, elas nos remetem ao passado. A gente pode perceber que está se tratando de coisas que aconteceram, né? Lá no passado, lá atrás. Ok, minha gente? Nós temos também o espaço. E o espaço é bem legal, hein? É onde os personagens se situam. E isso, que pode ser uma moradia, pode ser um país, uma galáxia, em um reino, em florestas, em castelos. Então a gente precisa saber o espaço, não é? E temos também o enredo, que é a sequência dos fatos, das ações, não é? Pois, por exemplo, toda história tem o início, tem o desenrolar, não é? Da história e tem o fim. Então a gente precisa saber, sim, esse enredo. E também tem um conflito que não está aqui. O conflito é uma situação, minha gente, gerada. Ou seja, aquele probleminha que tem. Não tem aquela parte ali ruim, não é que acontece, aquele probleminha. Pois é. Fazem com que outras pessoas, não é? Tomem ações. Quando alguma coisa dá errada, aí os outros personagens entram no meio para poder consertar e a história possa ter um final feliz, entendeu? E quem é aí que não gosta de um conto de fadas com um final feliz? Eu adoro, né? Aqueles finais com felizes para sempre. Tá certo, meus amores? Vamos para o próximo. Eu quero saber agora, quem de vocês vai descobrir qual é o conto de fadas que a tia colocou para vocês lá na parte do conteúdo da plataforma para vocês assistirem e responder a nossa questão. Temos aqui algumas dicas, olha. Um espelho. E aí? Esse espelho faz parte de qual história? De qual conto de fadas? O que mais? Temos o que mais além do espelho?
Uma bruxa. Uma bruxa. De que história? Uma bruxa faz parte de vários contos, não é? Mas olha só, tem que unir, tá? Já tem um espelho, tem uma bruxa e agora, olha, uma maçã. Um espelho, uma bruxa e uma maçã. Que contos de fadas sou eu? Que contos de fadas tia tá se relacionando? Tia tá se referindo? E aí, vocês sabem? A Branca de Neve e os 7 Anões. Exatamente. Branca de Neve e os 7 Anões, não é? Que tem o que na Branca de Neve? Tem o que? Tem Branca de Neve, tem a madrasta, não é? Que a madrasta sempre olha no espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E quando o espelho diz que Branca de Neve é a mais bela de todas, a madrasta dela, a Rainha Má, o que é que faz, hein? Manda matar, não é? Manda o caçador matar a Branca de Neve e levar o coração para ela. O caçador não faz isso e pede para Branca de Neve ir embora. E Branca de Neve vai, não é? Branca de Neve vai embora, mas a madrasta má descobre que foi enganada e que Branca de Neve não está morta. Aí aparece quem? A bruxa aparece com uma linda maçã, não é? E dá para Branca de Neve. Tia não vai contar a história todinha, não, que é para vocês assistirem, tá? Dá para Branca de Neve. Branca de Neve come a maçã e acontece o que com ela? Entra em um sono profundo. E é encontrada por quem? Pelos 7 anões, não é? Que leva a Branca de Neve para casa deles. E o que é que acontece? Depois, quem é que aparece? O príncipe. E tia vai contar mais não, hein? Assistam ao vídeo. Quando terminarem de assistir ao vídeo, vamos para aqui, ó, para a nossa atividade. E a nossa atividade, vocês irão pegar esse caderninho aqui, olha, de vocês, tá certo? De atividades complementares e abram nesta página aqui. E o que nós iremos fazer nessa página? Vocês irão preencher o cabeçalho, tá? Professora, coloca o nome da professora de vocês. Quem for do primeiro ano A, coloca a tia Kelly, não é? Professora Kelly. Quem for do primeiro ano B, professora Paula. Nessa segunda linha, o nome de vocês completo, tá certo? E aqui, olha, responda com atenção. Branca de Neve e os 7 Anões. Você vai fazer a leitura desse textinho aqui, tá? Era uma vez uma princesinha. Você vai fazer a leitura do texto. Olha, uma princesinha de cabelos bem negros, pele branca como a neve e lábios vermelhos. Seu nome, como era o nome dela? Branca de Neve. E ela morava com sua madrasta, uma rainha muito vaidosa e má. Pinte a resposta correta. Branca de Neve tinha os cabelos. Como eram os cabelos dela? Negros ou brancos? Pinta a resposta correta. Sua pele era? Como era a pele de Branca de Neve? Branca ou morena? Pinta. Os lábios de Branca de Neve eram rosados ou vermelhos? Ela morava com a mãe ou a madrasta? Sua madrasta era malvada ou bondosa? Você vai pintar as respostas corretas, tá certo? Então, minha gente, a nossa primeira aulinha sobre contos de fadas, tá? Terminou aqui. E nos encontraremos amanhã com mais uma atividade complementar, se Deus nos permitir. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!